características e os pilares comuns, né, que esses instrumentos têm que ter, então agradeço. Vamos seguir, então, aqui a fala, chamar aqui o Bernardo, da Associação do Patrimônio Natural, da APN, para trazer um pouco sobre as perspectivas da CRA, um olhar dos proprietários de RPPN. Obrigada, Bernardo. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer aqui dessa minha fala uma conversa, né, informal entre a gente. Não tem nenhum PowerPoint aí elaborado, vai ser mais uma conversa para a gente trocar assim, algumas ideias, né, do que a gente está falando. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer. Bom, em primeiríssimo lugar, eu queria dizer que eu falo não apenas no meu nome pessoal, tá? Mas em nome de todos os RPPnistas do Brasil, né? E nós somos, atualmente, 1.900 RPPNs, tá? Sendo que são 200 aqui no estado do Rio de Janeiro. Não se preocupem que eu não vou mencionar nome de cada um, tá? Mas alguns eu acho que vale a pena a gente comentar, que estão aqui presentes, né? O Antônio Nelson, o Luiz Franca, a Cláudia Alonso, o Luiz Nelson, se tem algum outro RPPnista aqui, a Wanda Aranha, que estão presentes, né? Estamos todos juntos. E agradecer muito também a toda a equipe do INEA, né, que esteve fazendo um trabalho maravilhoso, a Luana Bianchini, com toda a equipe que ela mencionou, tive a oportunidade de conhecer uma boa parte da equipe, pessoas assim fantásticas, maravilhosas, e o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, principalmente do Serviço Florestal Brasileiro, na pessoa do Gabriel Luiz, e toda a equipe, que eu também tive o enorme prazer de estarmos juntos até num convívio bom lá na RPPN, e é uma equipe fantástica, maravilhosa, todos vocês, aprendi muito com vocês. Nós sabemos, né, que as RPPNs, elas têm um papel importante, mas eu já ia me esquecer aqui de um negócio muito importante, tá? Que nós estamos aqui num evento, né, fantástico, super importante, mas a gente não pode esquecer, né, que como se nós estivéssemos numa espécie de universo paralelo, porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui pensando numa situação que tem um futuro fantástico, segundo esse olhar que nós estamos tendo hoje, ao mesmo tempo está ocorrendo no Congresso o PL da devastação, que joga contra tudo isso que está sendo colocado aqui hoje. Então, nós temos que ter isso em mente, que se nós não trabalharmos lá também, nós não vamos conseguir fazer nada do que a gente está colocando aqui, né? E também o Flávio Valente, que também está aqui. Obrigado por tudo. O Eduardo Lardosa, enfim, toda a equipe do INEA. Bom, as RPPNs, eu acredito que todos aqui têm mais ou menos uma ideia do conceito, né? Que são áreas privadas, em caráter permanente, né? Que voluntariamente os seus proprietários conduzem para essa situação legal e que podem ser tanto de pessoas constituídas de pessoas físicas como de pessoas jurídicas também, às vezes até como medidas de compensação. Nós temos atualmente 1.900 RPPNs no Brasil todo, protegendo 835 mil hectares. E tem como função fundamental proteger, garantir a biodiversidade nas suas áreas. Esse é o caráter principal das RPPNs. Mas, paralelamente, e muitos RPPnistas também entenderam como essa trajetória, como eu passei também, né, porque inicialmente eu fazia um trabalho na APA estadual de Macaé de Cima, no Conselho Consultivo, desde a sua implementação, e, posteriormente, entendi que haveria necessidade de constituir uma proteção maior a uma outra área,
fiz a RPPN, atualmente são 2, e nós definimos, né, objetivos de proteção, mas entendemos também que não apenas não é suficiente que nós façamos aquela proteção para aquela área, e é importante que a gente também agregue outras funções para aquela área. Então, nós temos atividades de educação ambiental que são super importantes, nós temos levado trabalhos junto com as escolas, lá no nosso caso de Nova Friburgo, fazemos trabalhos de criação de agrofloresta, não é propriamente uma atividade de RPPN, mas é feita também numa área que a RPPN tem atuação e serve muito para nós passarmos esse conceito de proteção e de convívio da produção agrícola com as florestas. Temos também trabalho, algumas RPPNs, com um turismo sustentável, uma vocação forte para isso também, e de pesquisa científica, né? Nós, na nossa região, principalmente, tivemos a oportunidade agora, recentemente, alguns tiveram a oportunidade de ver a presença daquele sapinho, pingo de ouro, né, que desde 1915 só havia sido feito um registro dessa espécie, descobrimos agora, recentemente, na nossa RPPN, e aí pipocaram também alguns comunicados, né, de registros em alguns outros locais ali na região. Então, esses animais, esses seres vivos, só podem ter a sua vida garantida num ambiente protegido como uma RPPN, uma unidade de proteção integral. Então, assim, nós temos muitos objetivos, né, que a gente espera que com as cotas de reserva ambiental também a gente possa alcançar, porque uma das questões fundamentais que a gente tem assim, uma certa dificuldade em relação à criação de novas RPPNs, né, os potenciais futuros interessados em criar uma RPPN, eles sempre, invariavelmente, todo RPPNista já passou por essa situação. As pessoas perguntam, sim, mas primeiro, o que eu ganho com isso? Né? Essa é a pergunta número 1. E segundo, pergunta assim, e como é que eu vou sustentar isso, a questão da sustentabilidade? A questão da sustentabilidade, ela fala com a questão do dia a dia, com a questão da responsabilidade que aquele RPPNista tem em relação à sua propriedade. E ela também fala com a questão das atividades em que ele pretenda levar naquela unidade de conservação. Atividades como eu mencionei, de pesquisa científica, de educação ambiental, de turismo sustentável. Então, as RPPNs, elas precisam, para poder realizar esse seu potencial, que haja um apoio da sociedade. E esse apoio agora, nós estamos na perspectiva de vê-lo materializado nas cotas de reserva ambiental. Então, isso está servindo como um grande estímulo, um grande ânimo para os RPPnistas, para que eles possam realizar os seus sonhos, que nada menos são os sonhos de toda a sociedade brasileira, porque ali é onde se reflete, né, todos os anseios, não só dos RPPnistas, mas de todos os ambientalistas, de uma forma geral, de toda a sociedade. Então, assim, a gente tem interesse, né, os RPPnistas têm, de uma forma geral, interesse em criar projetos educacionais, junto com escolas, com associações, estabelecer parcerias com instituições de pesquisa, sejam universidades. Lá mesmo, em Nova Friburgo, nós temos um novo modo que combina a pesquisa científica com o turismo científico, digamos assim, porque os pesquisadores vêm, eles ficam mais tempo, e está sendo feito um trabalho muito forte com países europeus, e inclusive descobrindo várias espécies novas, estão sendo catalogadas e difundidas. A participação ativa das RPPNs em projetos de restauração florestal, nós já tivemos experiência disso e certamente com esse impulso haverá motivação maior para participar de processos assim. Ter um papel ativo nos órgãos de representação
né, para que os RPPNistas saiam também das suas RPPNs e possam estar ativos em todas as instâncias de representatividade do poder público, né? Participação ativa nos conselhos municipais do meio ambiente, nos conselhos consultivos das áreas de proteção ambiental, dos parques, né? Onde as RPPNs estejam próximas ou mesmo no entorno. É muito importante nós estreitarmos esses vínculos com os órgãos ambientais, como nós tivemos a oportunidade pessoal, né, de ter contato com o Ministério do Meio Ambiente, com o INEA, e isso só fortalece, né, o nosso vínculo institucional e, consequentemente, isso potencializa ainda mais as nossas ações. Né? Nós temos a possibilidade de fazer a reintrodução de fauna. As RPPNs frequentemente são escolhidas como uma área em que aquela fauna de espécies muitas vezes ameaçadas encontram um abrigo, né? Então é muito importante que haja essa possibilidade. As RPPNs têm cumprido essa função. Programas de observação de aves, né? É claro que vai ser muito mais fácil você ter programas assim, onde essas aves possam se procriar e estar num espaço de maior liberdade, né? A ampliação das nossas próprias redes de RPPNs, redes de associações de RPPNs, nós temos algumas associações estaduais, temos uma confederação nacional, é muito importante que todas as nossas associações estejam fortalecidas para que a gente possa cumprir esse papel, né? E a criação de novas RPPNs. Né? A gente, agora, com essa possibilidade, nós vamos trazer, né, uma vitrine, nós vamos expor mais, né, o que é uma RPPN, e a gente espera que, com isso, haja um potencial maior, né, de aceitação desse conceito, que sempre interfere com uma questão muito importante na nossa sociedade, que é a questão da propriedade privada. Então, essa visão de que, ao você criar uma RPPN, você estaria abrindo mão da sua propriedade. Então, as pessoas têm medo, né? É compreensível. E a gente quer mostrar que não, que as pessoas continuam como proprietários das suas terras, elas apenas estarão dando um caráter social, um caráter de uso da sociedade, da propriedade privada, que continua. Eu costumo dizer que, muito pelo contrário, as pessoas não perdendo nada, elas só estão agregando valor à sua propriedade, né? E quem tem interesse, né, muitas vezes, num caso assim de um processo comercial, de querer vender aquela propriedade, quem quer comprar uma área protegida é porque gosta daquilo, tem interesse, né, de que aquela área permaneça assim. Já vai estar a RPPN, que sempre tem um trabalhinho para fazer, já vai estar constituída. Então, você agregou valor à RPPN. E, com isso, a gente consegue ter a perspectiva de ampliar as áreas protegidas, né? Que eu acho que essa é a função maior, foi bem colocado aqui. Não se trata apenas de RPPN, se trata de ampliação de áreas protegidas, para que a gente possa garantir a biodiversidade, para que a gente possa garantir a vida, né? Então, eu acho que, assim, que a mensagem final seria de que nós estamos colocando, né, as nossas propriedades privadas para uso público, e que a maior beneficiária de tudo, né, principalmente aqui das cotas de reserva ambiental, não são as RPPNs. A maior beneficiária é a sociedade brasileira. Obrigado.